Sábado! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem? Deus abençoe. Estamos terminando aqui hoje a segunda semana do tempo comum. E a partir de amanhã já entramos do tempo comum, não. Segunda semana do Advento. A partir de amanhã estaremos na terceira semana do Advento. É momento de graça, de bênção, momento de total dedicação a essa vinda de Jesus para cada um de nós, porque a nossa felicidade depende de como nós encaramos tudo isso, porque é Ele quem traz a vida, é Ele quem traz a alegria, é Ele quem traz as festas que nós estamos nos preparando para esse grande momento. Então, prepare o seu Natal, prepare a sua festa, prepare a sua comemoração, prepare junto com os seus, né? Também a sua confraternização, sua família, aqueles que estão ao seu lado, aqueles que estão junto com você. Prepare-se, porque o nosso Deus, Ele vem com todo amor, com todo carinho, com toda a graça e vem presentear aqueles que o esperam, que o procuram, que somos cada um de nós. Por isso, convido você para fazermos uma oração e refletirmos o Evangelho de hoje, que para nós é mais um ensinamento grande do nosso Deus. Vamos juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Envia, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, meu Deus, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz sagrada, seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Te peço toda a tua misericórdia sobre cada um de nós. Desça sobre nós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje, Mateus capítulo 17, do versículo 10 até o versículo 13. Mateus 17, de 10 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos interrogavam Jesus, perguntando: por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias, de fato, deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo, farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo poder destas santas palavras, sejam perdoados todos os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos diante de uma perícope. Muitos teólogos, sacerdotes gostam de falar perícope. Perícope, ela para nós, né, é um trecho da Bíblia, aonde a partir dessa perícope ou desse texto, nós conseguimos entender o que se passa na cabeça de Jesus e qual é o seu ensinamento. Por exemplo, quando os discípulos perguntaram, né? Vamos entender o texto porque o método é o Lectio Divina, leitura divina. Leitura, oração, meditação e contemplação. O texto diz o seguinte: os discípulos perguntam a Jesus: por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Elias deve voltar primeiro. Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Não é? Porque se as coisas estavam erradas, Elias era tido como o quê? Elias era o exemplo de profeta. Falar em profeta, falou em Elias, porque toda a sua profecia eram profecias que se cumpriam e que se realizavam e que aconteciam à vontade de Deus através das profecias de Elias. É como se fosse, não é um adivinho, mas como ele diz assim: olha, essas coisas que estão acontecendo, elas devem se regularizar. Era o que Elias dizia, né? E aí Jesus diz: olha, é verdade, Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas ele diz assim: mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o reconheceram. Elias deve voltar. Eles diziam sempre: Elias deve voltar, deve voltar. Sim, mas por que Elias deve voltar? Ele deve voltar realmente para as coisas se reorganizarem. Jesus disse: mas ele já voltou, ele já veio. Elias de fato deve voltar, mas eu vos digo, Elias já veio, mas não o reconheceram. Antes fizeram com ele quanto quiseram. Banalizaram esse Elias que ele está falando. Prestem atenção. Do mesmo modo, farão sofrer o Filho do Homem. Esse Elias que ele está falando, e você vai saber daqui a pouquinho, eu já estou entrando já no que é que Deus está falando, né? Mas é porque a gente não consegue. Esse Elias que ele está falando, né, que vamos entender daqui a pouquinho, já veio para regularizar. Aí Jesus diz assim: do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Porque esse Elias já sofreu também. Aí agora ele diz: os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. João veio como profeta. E eu já falei essa semana que é o profeta que liga o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então é o profeta que anunciou tudo que veio acontecer, o que está acontecendo aqui agora. Então, ele é o profeta, ele não é o próprio Elias, né? E não podemos de forma nenhuma interpretar isso aqui como o Espiritismo interpreta, que nós não somos do Espiritismo, somos do cristianismo. O Espiritismo interpreta reencarnação, nós interpretamos ressurreição, porque Jesus fala de ressurreição. Então, o que Jesus quis dizer que João Batista já veio para regularizar, para aprender, para informar, para orientar, para direcionar, mas eles não aceitaram, rejeitaram o Filho do Homem, quanto mais Elias lá no começo e Elias agora em João Batista. Entende? Então, o texto ele quer dizer isso. E o que Deus quer falar para a gente, eu já disse, não é? É exatamente essas coisas, porque o que eles diziam que o Elias devia voltar para regularizar, Elias voltou como profeta
quer dizer, a autonomia de Elias volta com o profeta João Batista, eles não obedeceram. O filho do homem vai morrer, quanto mais Elias ou João Batista. E aí Deus nos fala, né, nos orienta. Né? Não sejam, vejam como eles desobedeceram, vejam como eles não escutaram o profeta, vejam como eles fizeram, como tudo foi feito de uma forma banalizada. Que você também não faça isso, eu e você. E a nossa resposta para Deus: Senhor, dai-me a graça de nunca banalizar as tuas palavras, muito menos os profetas que o Senhor enviar. Dai-me a graça, Senhor, de poder viver no teu amor, no teu poder e na tua graça, e que eu possa escutar os profetas e entender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você um grande dia, um dia abençoado, rico e cheio da presença de Deus. Receba o meu beijo, minha amizade, e não esqueça do projeto Fé e Vida.